Hoje vamos conversar sobre os juros, uma das objeções que os clientes mais trazem nas ligações. Custo efetivo total. Quais são os custos de um empréstimo consignado? Hoje, somente a taxa de juros não basta para a gente saber se o empréstimo é bom ou não. O valor do empréstimo consignado mais barato, a gente vai sempre saber se a gente souber calcular o custo efetivo total. Sendo assim, somente comparar as taxas de juros não é suficiente, pois sempre vai ter outros encargos de banco para banco. Mas o que é realmente o custo efetivo total? Hoje, o custo efetivo total, ele é a taxa que vai juntar todos os encargos e despesas decorrentes da operação. Hoje, quando alguém vai contratar uma linha de crédito, além da taxa de juros normal, também os bancos acabam cobrando outros tributos, seguros e custos operacionais. Então, hoje, para a gente saber o custo efetivo total de uma operação, a gente tem que pegar o valor total do contrato, dividir pelo prazo de pagamento. E aí a gente vai verificar qual é o valor da prestação mensal. E assim, então, quanto maior o custo efetivo total, maior vai ser o valor pago ao banco. Quanto menor o custo, menor o valor. Ou seja, resumindo, o SET nada mais é do quanto você vai pagar efetivamente para o banco durante o mês. Lembrando então que a definição do SET ela vai ser determinada também por cada banco. Mas para que serve? Qual é a importância? Hoje, o SET, o custo efetivo total, ele vem para esclarecer aquele que vai tirar o crédito, pois assim vai ser na operação, no contrato, que o cliente realmente vai saber qual é o total do valor que ele vai pagar em relação ao valor que ele retirou. Infelizmente, a maioria ainda do pessoal que trabalha no mercado financeiro falta muito com transparência. Assim, o cliente acaba contratando um crédito e não sabe o real valor que vai pagar no final de tudo. No caso do empréstimo consignado, então, o pagamento ele vai ser sempre descontado direto na folha de pagamento. Então, ter uma informação certa do que ele vai acabar pagando é fundamental. Até porque ninguém quer levar um susto no final do mês quando der de cara com um valor que não tinha sido combinado para ele pagar. Hoje, comparar a taxa de juros não vai adiantar. A gente tem que sim ter uma noção do valor que vai ser cobrado de juros, mas a gente precisa, na verdade, saber de todos os outros custos da operação, pois um banco pode oferecer para você uma taxa de juros mais baixa. Porém, quando você for verificar os outros custos adicionais da operação, ela pode se tornar muito mais alta do que você acaba vendo de outros bancos. Agora eu vou mostrar para vocês quanto custa um empréstimo consignado. Hoje a gente sabe então que quando a pessoa vai realizar um financiamento ou um empréstimo, está assumindo uma nova dívida. Além de se comprometer com o valor que vai ser pago durante todo o mês, se compromete em pagar a taxa de juros. Nesse caso, hoje, as taxas de juros anunciadas dos empréstimos, elas são chamadas de taxas nominais. Geralmente, então, elas são cobradas mensalmente. No entanto, a gente tem que sempre observar o custo total. O valor pago será maior que o anunciado. Essa diferença é devido à chamada taxa efetiva. Lembrando que a taxa nominal, apesar dela ser bastante usada no mercado, não representa uma taxa efetiva. Mas o que significa essa taxa de juros nominal? A taxa de juros nominal, ela é aquela que o prazo de referência para a taxa é diferente do período de capitalização. Ou seja, a taxa nominal, ela vai ser sempre fornecida em termos anuais. E os períodos de capitalização podem ser semestrais, trimestrais, mensais ou diários, que é o que ocorre com o consignado. A gente paga uma taxa de juros mensal. Além dela ser uma taxa de juros anual, a gente pode estar definindo ela mensalmente. Exemplo, 12% ao semestre com capitalização mensal. E o que é a taxa de juros efetiva? A taxa de juros efetiva, ela vai ser aquela que o período de referência vai ser igual ao período de capitalização. Por exemplo, 1% ao mês com capitalização mensal. Ou seja, é muito importante que a gente saiba que hoje as taxas nominais são taxas proporcionais.
Então, por esse motivo, são menores que as taxas equivalentes, pois não consideram juros sobre juros. Eles chamam, nesse caso, o regime de juros compostos. Nesse caso da taxa efetiva, não é considerado juros sobre juros. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje, uma taxa de juros nominal de 6% ao ano corresponde a uma taxa efetiva de 0,5% ao mês, igual 6 por 12 meses. Se for feito o cálculo da taxa efetiva anual, o valor será de aproximadamente 6% ao ano. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as taxas que podem estar inclusas no custo efetivo total. Isso vai servir para que vocês entendam que na hora que o cliente falar, por exemplo, mas o meu banco ofereceu uma taxa de 0,90 para mim. Mas será que o banco dele está somando todas essas outras taxas que pode estar inclusa no custo efetivo total? Então, hoje, a gente tem geralmente algumas taxas inclusas que são cobradas pelos bancos. Além da taxa de juros normal, tem a taxa de análise de crédito, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, taxa de abertura de crédito, que é a TAC, lembrando que no consignado não tem TAC, taxas administrativas em geral, taxa de manutenção de cadastro e outras tarifas que devem ser discriminadas e detalhadas. Resumindo, o cliente não pode se dar satisfeito somente com a taxa de juros anunciada. Tem que verificar quais são as outras taxas que estão inclusas no custo efetivo total. E lembrando que se não estiver discriminado no contrato, não pode ser cobrado nada de tarifa adicional. Tem que vir tudo escrito no contrato. A ideia do vídeo de hoje é que vocês entendam que o cliente não pode simplesmente dizer qual é a taxa de juros que ele paga se ele não souber fazer esse cálculo que eu vou mostrar para vocês. Infelizmente, a grande maioria não tem o conhecimento que possa fazer esse cálculo e realmente saber qual é o custo efetivo total da operação. Dessa forma, a objeção do prazo, ela pode ser muito bem resolvida, da mesma forma que você vai orientar o cliente e explicar todos os detalhes que vocês aprenderam agora. Mas e onde e como eu consulto o custo efetivo total da operação? Hoje, obrigatoriamente, toda instituição financeira deve informar o custo efetivo total para qualquer tipo de financiamento ou empréstimo. Portanto, todos os bancos devem informar a SET antes de efetivar um contrato, sempre que solicitado pelo cliente. Espero que com essas informações agora você consiga rebater a objeção da taxa de juros.